momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, graças ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos céus e da terra. Graças te dou, meu Pai, Senhor de todo o universo, de todos os céus, inclusive, Senhor, deste planeta pequenininho e insignificante chamado Terra. Meu Pai, glorificado seja o teu nome. O salmista faz a pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem, meu Pai, estará seguro no teu abrigo, sob as tuas asas? Aquele que em ti confia, aquele que tem colocado a sua vida no teu altar, aquele que espera em ti, confia em ti, assim como a mulher grávida espera o tempo certo de dar à luz, aqueles também que esperam em ti, meu Pai, sabem, têm certeza que no tempo certo vão tomar posse das tuas respostas. Vem agora, Espírito Santo, eu te imploro, em o nome do Senhor Jesus. Venha ao encontro do aflito, do ferido, do cansado, do sobrecarregado, daquela criatura que está me ouvindo neste momento, desesperada. Venha agora, meu Senhor, o Espírito da paz, o Espírito da tranquilidade, o Espírito da fé, o Espírito da confiança, o Espírito de Deus. Venha sobre ela e faça reanimar, levantar a sua cabeça, se levantar do pó, sacudir este pó, dar a volta por cima e começar tudo de novo, ou recomeçar, por causa da fé, da certeza, da confiança que Deus é contigo. Seja amiga e amigo ouvinte, seja agora, nesse momento, nesse exato momento, seja envolvido pela sombra do Altíssimo. O poder do alto envolve o teu ser e faz eliminar esta doença, esta enfermidade, esta moléstia, faz eliminar essa fraqueza, essas dúvidas, essas debilidades, esses medos. Seja livre porque a sombra do Altíssimo paira sobre você agora, e vai continuar a partir do momento que você confiar, porque Deus é contigo, minha amiga e meu amigo ouvinte. Que Deus abençoe a sua vida, em o nome do Deus Pai, em o nome do Deus Filho e em o nome do Deus Espírito Santo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus.
Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração. Oh, meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofreu por mim, o meu Jesus. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Pai, eu vim aqui através desta oração ofereço ao Senhor este meu coração. Oh, meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofreu por mim, o meu Jesus. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Te amo, Deus, recebe a minha adoração, como a corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu quero dar uma dica para você hoje. Eu quero deixar aqui um legado, uma herança para aqueles que são filhos, bem como também para aqueles que são pais. Há uma herança bendita, natural, há uma herança imensurável que Deus nos dá, tanto para os filhos quanto para os pais. Primeiramente, eu quero falar da herança que Deus determinou para os filhos.
você que é filha, filho, ouça essa palavra, porque há uma herança para você, uma herança abençoada, bendita, poderosa, rica, uma herança da qual você vai viver por toda a vida e até a eternidade, se você a observar, se você usar dessa herança. A Bíblia fala assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento da lei de Deus, que vem acompanhado com promessa, com uma herança, é honrar pai e mãe. Não é interessante? Você que é filha, filho, saber que a sua mãe ou seu pai, que seu pai e sua mãe devem ser honrados por você, faz você ser bem-aventurado, faz você ser feliz. Porque o texto sagrado que fala, que determina a bênção, a promessa para os que honram pai e mãe, é para que haja longa vida na terra. Diz o texto: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pois bem, nós temos visto o quê? Que muitos jovens, crianças, muitos filhos têm sido sepultados pelos pais. Não é normal isso. O normal são os filhos sepultarem os seus pais, porque os filhos vivem mais e os pais finalmente descem às sepulturas e são sepultados pelos seus filhos. Mas não é isso que nós temos visto nos últimos tempos, nestes últimos tempos. Os pais têm sepultado os seus filhos. Por quê? Por que os filhos não têm tido os seus dias prolongados na terra? Porque os filhos não têm honrado o seu pai e a sua mãe. Aí você diz assim: mas bispo, eu gostaria de honrar minha mãe, eu gostaria de honrar meu pai, mas eu não os conheço. Eu sei disso. Eu sei que muitos filhos não conhecem os seus pais. Esse é um outro problema. Mas você que não conhece os seus pais, você não tem como honrá-los. Mas aqueles que conhecem os seus pais, que às vezes, depois que os pais ficam velhinhos, eles os jogam no asilo, num abrigo, para poderem viver uma vida de liberdade, sem ser atrapalhado pelos seus pais. Então, os filhos que fazem essa desumanidade para com os seus pais, eles terão as suas vidas ceifadas prematuramente. Por quê? Porque não têm honrado seu pai e a sua mãe. Veja, meu caro jovem, meu caro filho, filha, você que é filho, você que é filha, que tem pai, que tem mãe, que só tem pai ou que só tem mãe ou que tem os dois, é a sua obrigação de filho honrar os seus pais. Quando nós honramos aos nossos pais, então os nossos dias são prolongados na terra. Os meus dias têm sido prolongados na terra, porque enquanto eles eram vivos, eu os honrava. E como eu gostaria de tê-los comigo hoje,
Como eu gostaria, que falta eles me fazem, mas por conta de terem partido, eu não posso honrá-los, não tenho mais esse direito, não tenho mais esse privilégio. Mas você que tem pai, que tem mãe, ou que tem um dos dois, procure honrá-lo. Procure honrá-lo para que ele venha abençoá-lo. Porque quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias são prolongados, porque o pai e a mãe, honrados pelos filhos, abençoam os seus filhos. E quando eles abençoam, eles estão abençoados. Sejam eles religiosos ou não, não importa. Os pais têm autoridade sobre os seus filhos. Você que é mãe, você que é pai, saiba que você tem autoridade sobre os seus filhos. Essa autoridade, minha amiga, meu amigo, foi Deus quem lhes deu. E se você abençoar os seus filhos, eles serão abençoados. Se você os amaldiçoar, eles serão amaldiçoados, porque a autoridade está nas suas mãos, está na sua boca. Antigamente era assim. Os filhos chegavam para o pai e diziam: bênção, pai. Bênção, mãe. Quer dizer, os filhos honravam o pai, honravam a mãe. Em retorno, o pai ou a mãe diziam: Deus te abençoe, meu filho. Eu sempre ouvi isso dos meus pais. Todas as vezes, todos os dias, quando os meus pais, quando me levantava e cruzava com eles, eu dizia: bênção, pai, bênção, mãe. Não tinha negócio de bom dia, boa tarde, nada disso. Era bênção, bênção. Esse costume eu tenho levado para os meus filhos. Esse costume eu tenho passado para os meus companheiros, os meus colegas na igreja. Eu tenho passado isso porque os pais têm a autoridade divina para abençoar os filhos. Se os filhos o desprezam, então eles serão desprezados, os filhos serão desprezados. Porque quando nós honramos pai e mãe, esse é o primeiro mandamento de Deus, com promessa. Primeiro mandamento de Deus com promessa. O primeiro grande mandamento com promessa diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Quer dizer que esse primeiro mandamento com promessa nos dá o privilégio de ter os nossos dias prolongados sobre a terra. Vida longa. Aliás, o costume do japonês honrar os seus antepassados, seus pais, seus avós. Eles têm a maior consideração para com os seus pais e os seus avós. Por isso também o japonês, segundo eu fiquei sabendo, é a raça que mais tem vida longa sobre a terra. Por quê? Porque os filhos têm honrado os pais e, consequentemente, por conta disso, os seus dias são prolongados na terra. Veja que é uma coisa tão simples, mas tão poderosa. Tão poderosa. Da mesma forma, é com respeito à autoridade dos pais para com os filhos. Muitos pais perdem os seus filhos prematuramente, não é porque os seus filhos foram desrespeitosos para com eles. Não, é porque os seus pais não os ensinaram o respeito, a honra para consigo, pelos seus filhos. Então os seus filhos hoje crescem de qualquer maneira. Seus filhos não pedem a bênção, consequentemente não são abençoados. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, isso é fundamental na vida de uma família,
Por que você quer casar, ter filhos? Você quer casar e ter filhos para você ter uma família bem constituída, não é verdade? Pois bem, você quer ter essa família bem constituída? Comece por abençoar os seus filhos. Comece por ensiná-los a buscar a bênção que vocês têm em mãos. Vocês têm autoridade para abençoá-los. Então, se vocês os ensinarem a tomar a bênção a vocês, então eles vão tomar a bênção desde pequenininho. E se eles vão tomar a bênção, você vai abençoar, vocês vão abençoá-los. Consequentemente, eles vão ter vida longa sobre a terra. E vocês vão ser abençoados, os filhos serão abençoados. Mas isso não acontece, normalmente não acontece. E não acontece, e por isso nós temos visto a violência galopando por esse mundo afora. Eu estava lendo uma pesquisa ontem, e eu vi dizer que nestes últimos meses, só nesses últimos meses, neste ano, quase 3.000 jovens morreram, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Jovens, 3.000 jovens. Muita gente. Gente que perdeu a vida prematuramente por conta da violência. Por quê? Por que a violência? Porque esses jovens não aprenderam a honrar pai e mãe. E não aprenderam a honrar pai e mãe porque os seus pais tampouco os ensinaram a honrá-los. Então muitos jovens são jogados nesse mundo e são criados pela violência, pelas drogas, pelos traficantes. Às vezes não tem nem tempo de serem desmamados. Antes de serem desmamados, eles são arrancados do peito da mãe e são jogados na criminalidade. E por isso, esses jovens acabam perdendo a vida prematuramente. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias na terra são prolongados. É o primeiro mandamento da lei de Deus com promessa. Isso é importante. O primeiro mandamento da lei de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, etc, etc. Mas não tem nenhuma promessa. O segundo mandamento diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas também não tem promessa. Mas esse mandamento aqui, honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra, então é um mandamento que é acompanhado de promessa. É acompanhado da promessa de Deus. Qual a promessa? Vida longa na terra. Então você, mãe, você que está grávida e que está prestes a ganhar o seu filho, coloque isso na sua cabeça. Ensine o seu filho desde pequenininho a tomar bênção a você e também ao seu pai. Ainda que o pai não seja presente, ainda que seja um pai ausente, não importa. Mas se ele tiver chance de conhecer o pai, ele vai ter chance também de chegar e dizer para o seu pai: pai, me abençoe. Porque ele aprendeu com você, mãe, a ser abençoado. Então, quando você ensinar os seus filhos, seus neném, os seus bebês, pedirem a bênção da mãe e do pai, então essas crianças vão crescer já guardadas, protegidas, sob a sombra do Altíssimo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai se cumprir na vida deles cedo ou tarde. Porque eles estarão aprendendo a honrar o pai e a mãe, consequentemente, eles vão honrar pai e mãe, consequentemente, vão ter os seus dias prolongados na terra que o Senhor nos dá. Maravilha! Aprenda isso, minha amiga, meu amigo, porque isso é fundamental para a sua vida, para a sua família. Sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui
flores inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. E o sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos não mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho e às vezes atrapalho meus filhos até demais. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus grande vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a resposta já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. Hoje nós somos uma família feliz, unida e totalmente realizada. As marcas do desprezo, do abandono faziam parte do meu passado. Eu sou Denise Vilar, tenho 36 anos, sou empresária, casada há 16 anos. Meu nome é Soléu Reis, tenho 39 anos. Eu conheci meu marido tinha uns 20 anos, começamos a namorar intensamente, ficamos noivos em 6 meses. Passado 2 meses eu fiquei grávida. Aí a gente tentou consertar o que fez e resolvemos casar. Já estava noivo e a gente resolveu casar. Desde o princípio do namoro, existia muitos ciúmes entre eu e ele. Ele trabalhava sempre, foi um homem muito trabalhador, esforçado. Eu também corria atrás, esforçada, trabalhando. Só que os valores, os princípios dele eram invertidos. Eu priorizava a família, ele priorizava os interesses dele. Então, para ele, se ele trabalhasse, sustentasse a casa, estava bom. Eu queria fugir da realidade, de como pai, como esposo. Para sair do trabalho, ia pro churrasco, ia com os amigos, ia pros bares da vida. Eu queria atacar ele como? Aí ele não vai dormir em casa, aí ele vai sentir na pele. Teve agressões físicas, eu machuquei muito a minha esposa, a minha filha, ela presenciou muitas brigas. Então eu pensava, como que eu vou conquistar o amor do meu marido se nem o respeito dele eu tenho? Então não tinha nada. Dentro de mim eu era totalmente frustrada. Tinha um casamento de 8 anos, mas 8 meses de luta, de sofrimento. Além do mundo da bebida, eu conheci também o mundo das drogas.
aonde eu comecei a usar maconha, a usar cocaína, aonde começou a me alterar muito. Quebrou mesa de mármore, quebrou o computador, ele quebrou televisão. Eu chamei a polícia e fiquei ligando até a polícia aparecer lá. Tiraram ele de dentro de casa, a roupa dele estava toda jogada na rua, a plateia toda da rua lá, porque era de madrugada e a gente fazia um escândalo. Aí chegou no ponto de eu perder o emprego, a Denise começou a sustentar a casa, aí começou a me dar depressão, começou a atacar minha saúde, começava a dar umas dores nos ossos, no estômago, fazia exame, não, você não tem nada, coisa e tal, mas eu sabia que tinha. Cortava a luz, cortava a água, dependia dos pais, muitas vezes nossos pais ajudaram com alimento. Chegou um ponto de eu falar assim, nossa, eu sou fracassado, o que eu posso fazer para tirar a minha própria vida? E começou a passar isso na minha cabeça. Eu me lembro que o meu fundo de poço foi aonde eu acordei de madrugada e minha filha pedindo leite. Não tinha leite. E era de madrugada. Não era porque era madrugada, mas eu não tinha dinheiro para comprar. Eu peguei um pouco de leite, um pouquinho de leite que tinham, e misturei com água. E aí aquilo ali me acendeu. Na minha sinceridade ali, eu cheguei e falei assim, meu Deus, se o Senhor existe, ou o Senhor muda a história da minha vida, ou acaba com essa palhaçada, porque agora não dá. Nessa situação toda, o meu cunhado, irmão do meu marido, nos abordou. Ele começou a falar, falou, não, Léo, tem um Deus vivo, tem uma fé que muda, que transforma, tá? Eu até falei para ele, não, tem minha religião. Ele bateu na mesa assim e falou, Léo, eu não estou falando de religião, eu estou falando de mudança de vida, de transformação de vida. Porque se religião mudasse a sua vida, ele comentou até, se religião mudasse a sua vida, já tinha mudado. E aí eu comecei a lembrar de quem que eu conhecia, o meu cunhado, que era um homem totalmente mais perturbado que meu marido, tinha diversos problemas, que estava diferente. E foi quando a gente aceitou o convite de realmente também participar de uma reunião, e aí chegamos na Igreja Universal. E aquela palavra que vinha do altar, eu comecei a obedecer. E eu entendi, para se cumprir aquelas palavras na minha vida, eu tive que fazer uma aliança com Deus. E aí começou a mudar o meu interior, mudar o meu caráter, mudar a minha atitude. Quando eu recebi aquela palavra do altar, eu descobri o grande segredo para a mudança da minha vida, da minha família. Hoje eu tenho a paz dentro do meu lar, eu tenho a paz entre eu e meu esposo. É carinhoso, acorda de manhã carinhoso comigo, acorda carinhoso de manhã com as crianças. Então assim, hoje eu tenho uma família feliz. Tenho uma filha de 10 anos, tenho uma filha de 15 anos, vai passar 10 anos, hoje tenho esperando um bebê de 6 meses. Tenho 2 meninos, agora é um menininho. Então assim, Deus ele vai sabendo a nossa necessidade. Ele sempre quis ter um filho homem, agora vai vir um homem para a família. Eu que era desempregado, hoje eu sou empresário. Hoje tem uma empresa no ramo de materiais de construção. E nós estamos com 2 empresas, né? Damos emprego para 50 famílias. Temos na frota de carro, de caminhões, nós temos 4 caminhões, 2 empilhadeiras. Uma empresa toda equipada, bacana, bonita. Ela chama atenção na cidade, a gente acabou de inaugurar, então assim, a gente colocou no centro da cidade. Mas foi tudo através da fé. Hoje pagamos nossas contas em dias, não há mais humilhação. E de meio a tantas coisas boas, eu tenho a maior riqueza, que a maior riqueza é o Espírito Santo, do qual ele me dá a paz, a alegria, o amor, não tem preço. Isso é do próprio Deus, né? Do próprio Deus em nossa vida. E através desse altar, toda a direção que nós recebemos mudou a história da nossa vida, transformou a nossa vida. Você verifica, a minha amiga e ouvinte, você verifica que não há nada mais glorioso, mais rico neste mundo do que você ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que Deus dá para os seus filhos, que o honram, se você honra a Deus, Ele vai honrá-lo com o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, então você constitui a sua família, como o caso desse casal. Você constitui uma família feliz. Você tem os seus filhos, você tem o seu lar,
você tem sossego, você tem paz. Um lugar lá fora da casa, você tem que lutar, você tem que guerrear. Mas quando você chega em sua casa, você tem paz, sossego, tranquilidade. E isso só é conquistado através da obediência à palavra de Deus. Se você honra seus pais, que é um símbolo de Deus, os seus pais vão honrá-lo, vão abençoá-lo, e os seus dias vão ser prolongados na terra. O dízimo é justamente isso. Quando nós honramos a Deus com as primícias da nossa receita, da nossa renda, então Deus nos honra com a sua vida, com o seu espírito, com a plenitude da vida que nós queremos. Plenitude economicamente falando, plenitude de saúde, plenitude de vigor, de força, de coragem, plenitude de sucesso, plenitude familiar, plenitude em todos os aspectos da sua vida. Deus quer fazer algo grandioso na sua vida. Grandioso. Ele não quer fazer coisas pequenininhas, não. Ele não quer só abençoar a sua vida econômica, não, e deixar em falta a sua vida familiar. Ele não quer abençoar só a sua vida familiar e deixar em falta a sua vida econômica, não. Ele faz a coisa completa, é um pacote completo. Mas primeiro você tem que honrá-lo para que ele então possa te honrar. Vamos ouvir mais testemunhos. Meu nome é Ângela Maria Manuel. Há 34 anos foi quando eu conheci o Senhor Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus. Minha vida era triste, eu sentia um vazio muito grande e não tinha como, eu não sabia, eu não descobria o porquê eu era tão triste. Em relação à vida financeira, era muito destruída, ou seja, por falta de informações, eu gastava além do necessário. Eu sempre estava buscando recursos para sanar aquelas despesas que eu tinha e acabava não conseguindo. Então eu buscava ali, buscava de um outro lado, sempre dando cheques predatados, sempre correndo atrás para cobrir aquela falta do financeiro, né? Então minha vida financeira sempre foi assim, essa luta, até eu chegar na Igreja Universal. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu ouvi a palavra e aquilo me chamou a atenção. Através dos ensinamentos da palavra que eu aprendi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu gravei essa palavra e essa palavra ela ficou muito forte, né? E foi onde que eu comecei a obedecer, foi que eu comecei a entender o que é investir no sagrado, o que é ser dizimista fiel, a cumprir tudo que vinha do altar. Então minha vida ela começou a se transformar e foi onde que eu buscando, participando das reuniões, né? Ouvindo a palavra, eu recebi o Espírito Santo. E onde foi a mudança total na minha vida. Foi onde que aconteceu uma nova criatura. Há 34 anos que eu entendi que investir no sagrado é uma outra visão, é uma outra vida. Então, aquela vida anterior que eu tinha de gastos desnecessários, hoje já não é mais como antigamente. Eu aprendi, eu entendi que a fidelidade a Deus é o que muda, porque o Espírito Santo ele dá esse discernimento. Então não tem mais aquilo de gastar além do que precisa, é ter o entendimento para saber usar, tá? E não ter mais aquela situação antiga, aquela situação de aperto, de
de ter que buscar e não saber onde, não saber como. Através da minha fidelidade a Deus, a minha vida hoje ela foi transformada. Eu moro numa casa boa, tá? Eu tenho paz, eu tenho assim tranquilidade. Eu não tenho mais que deitar e ficar preocupada, porque através do discernimento eu entendi que com o Espírito Santo a vida ela é uma outra vida, é uma outra situação. Eu nem sei como explicar, porque é muito diferente de como eu era antes, tá? Hoje eu tenho vida. A minha vida hoje é vida. Fico muito feliz em fazer parte dos 40 anos da Igreja Universal, porque eu nasci quando eu conheci a Igreja Universal. O Senhor Jesus mudou completamente a minha vida, o meu interior. Através da Igreja Universal, se não fosse aquela porta aberta, eu nem estaria mais nesse mundo, tá? Então eu sou muito grata por fazer parte desses 40 anos, muito grata. Pois é, e para comemorar, para celebrar esses 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, os primeiros 40 anos, para celebrar, nós temos uma Bíblia celebrativa dessa data tão importante, primeira geração da Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja do Espírito Santo. E para que você possa saber como adquirir essa Bíblia comemorativa, que é um marco na história da Igreja Universal, vamos ouvir essa chamada. A palavra de Deus é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. É através da prática e da obediência de seus ensinamentos que podemos entender os seus segredos e extrair o cumprimento das suas promessas. E ao longo de 40 anos, a Universal tem fundamentado seu trabalho evangelístico somente e apenas nesse tesouro, a Palavra de Deus. E para celebrar o 40º ano da Universal, chega até você algo único e especial. A Bíblia comemorativa dos 40 anos da Universal, com as anotações e inspirações de fé que Deus tem dado ao Bispo Macedo. Mensagens marcantes que ajudaram o Bispo Macedo e o desenvolvimento do trabalho da Universal. Adquira a sua pelo arcacenter.com.br ou no Templo de Salomão. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias. Os dias em que o povo de Israel apresentava os primeiros frutos de sua colheita a Deus eram dias de grande festa. Pois o povo sabia que aquela colheita viera das mãos do Senhor dos céus e da terra, das mãos do Altíssimo. Nesse dia havia de Deus grande gratidão, pois não só havia dado, mas também preservado para uso deles os frutos agradáveis da terra, para que o povo desfrutasse do melhor. E foi no dia das primícias que houve o derramamento do Espírito Santo, quando milhares que ali estavam se tornaram verdadeiras primícias. Em celebração ao 40º aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus, estamos vivendo a Semana da Santa Convocação, para aqueles que têm o Senhor Jesus como primeiro em suas vidas, primeiro do que tudo e todos. E por isso, com toda a disposição que há em suas almas, obedecem a sua palavra que diz: honra ao Senhor com seus bens e as primícias de toda a sua renda. Semana da Santa Convocação, para os que são fiéis a Deus,
às 6, 18 e especialmente às 9h30, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Diane, eu vim de um lar evangélico, só que de uma outra denominação. Eu vivi muitos anos enganada dentro dessa igreja, mas eu só acumulava vazio dentro de mim. Eu tinha uma Bíblia, eu lia a Bíblia, eu tentava obedecer, mas eu não tinha direção correta de como fazer, de como... Eu não tinha aquela orientação para saber como proceder, né? E eu até era dizimista, mas por falta de informação, por falta de aprendizado, não era fiel totalmente. Eu tinha fé, né? Porque se eu ia na igreja, se eu buscava, eu estava buscando algo que me preenchesse, mas essa fé era inoperante. E com isso a minha vida era destruída, né? Porque como eu não era dizimista fiel, só acarretou dívidas em cima de dívidas. Eu não tinha direção de como ser uma boa filha, e isso acarretou muitos problemas de relacionamento com meus pais, né? Eu vivia brigando com eles e eles comigo, a gente não se entendia dentro da casa da gente. Eu era como se eu fosse inimiga da minha mãe. A Bíblia continuava na minha casa, só que o vazio só aumentava, né? Porque eu não praticava a palavra de Deus, né? Eu não tinha a direção de como praticar, de como obedecer aquela palavra. Eu queria Deus, só que eu não encontrava de forma nenhuma. Até que eu cheguei na Igreja Universal e eu aprendi a praticar de verdade a palavra de Deus. E eu descobri que eu tinha uma fé enferma, que eu tinha fé, só que a minha fé era inoperante, ela não trazia resultados para a minha vida. Então lá eu aprendi a obedecer a palavra de Deus, foi quando veio os resultados na minha vida, porque eu me tornei uma filha melhor, né? Eu me tornei dizimista fiel e isso foi abrindo as portas. Eu me casei e através dos ensinamentos eu aprendi a ser uma esposa sábia, uma esposa que sabe conduzir o casamento. Depois que eu passei a praticar a palavra de Deus, eu comecei a ver o cumprimento das promessas de Deus na minha vida. Hoje eu tenho uma vida financeira estabilizada, hoje eu sou uma esposa melhor, hoje eu sou uma boa filha. A palavra de Deus para mim é um manual de vida. Através dela eu sei como que eu devo ser, o que eu devo melhorar, o que eu devo fazer. Eu tenho uma direção correta para poder seguir a minha vida. Hoje, todas as vezes que eu tenho alguma dificuldade, eu recorro à minha Bíblia. Eu leio a palavra de Deus, eu procuro entender aquilo ali e colocar em prática na minha vida, para que aquilo venha ter resultados. Pois é, minha amiga e meu amigo ouvinte, a falta de conhecimento da palavra de Deus, falta do conhecimento prático da palavra de Deus, faz a pessoa sofrer. Ainda que ela conheça a palavra de Deus, mas se ela não pratica, se ela não age, então de nada adianta a palavra de Deus. É ou não é? O que adiantam as promessas de Deus? Mais de 8.000 promessas que Deus tem feito na sua palavra. E se nós não obedecemos, se nós não executamos, não praticamos essa palavra, então não há benefício, não há resultado. Foi o que aconteceu com essa jovem. E é isso que nós temos tentado levar às pessoas, um ensinamento prático da palavra de Deus. Você é uma pessoa convertida, você pertence a uma igreja, uma religião, seja a religião A, B, C ou D, não importa, católico, espírita, evangélico, muçulmano, budista, judeu, não importa a religião que você professa. Na igreja, aqui no Templo de Salomão, nós trabalhamos para levar as pessoas à fé que revela o Altíssimo, a fé que faz mudar a situação, a fé que traz resultados, a fé que é Deus operando naqueles que obedecem.
Então, você não precisa merecer. Seja católico, espírita, budista, muçulmano, seja lá o que você for. Se você participar de uma das reuniões aqui no Templo de Salomão, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Você vai mudar, a não ser que você tenha medo de mudar, a não ser que você tenha medo de vir aqui. Então, se você não tem medo, venha para ver, para experimentar o poder de Deus na sua vida. Inclusive, nessa quarta-feira, às 20h, eu estarei com vocês aqui no Templo de Salomão. Tá bom? Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe aqueles que creem. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de Deus. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Será quando eu obedecer a sua voz.